Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Goura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 28 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna liberta Nanda Maharaj da morada de Varuna. Então, fazendo um resumo a esse capítulo, ele descreve como o Senhor Krishna trouxe Nanda Maharaj de volta da morada de Varuna e como os vaqueiros viram Vaikunta. O rei dos vaqueiros, Nanda Maharaj, observou o jejum prescrito do 11º dia do mês lunar e então considerou como quebrar o jejum de maneira certa no 12º dia. Por acaso, faltavam apenas alguns minutos, então ele decidiu tomar seu banho bem no fim da noite, embora, segundo a astrologia, fosse um momento inauspicioso. Assim, ele entrou na água do Jamuna. Um servo de Varuna, o semideus do oceano, observou Nanda Maharaja entrar na água em momento proibido pela escritura e levou-o para a morada do semideus. De manhã bem cedo, os vaqueiros procuraram Nanda sem obter sucesso, mas o Senhor Krishna logo entendeu a situação e foi encontrar-se com Varuna. Varuna adorou Krishna com grande e variedade festividade. Em seguida, ele rogou ao Senhor que perdoasse seu servo por ser tolamente prendido o rei dos vaqueiros. Nanda admirou-se de ver a influência que Sri Krishna exercia na corte de Varuna Deva, e depois de voltar para casa, ele descreveu suas experiências a seus amigos e parentes. Todos eles pensaram que Krishna devia ser a própria Suprema Personalidade de Deus e quiseram ver sua morada suprema. Em consequência disso, a onisciente Personalidade de Deus providenciou para que eles se banhassem no mesmo lago onde a Krura iria ter sua visão da verdade absoluta. Lá, o Senhor lhes revelou Brahmaloka, que é concebido por grandes sábios em seu transe místico. Assim, terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao capítulo 1, ao verso 1. Sri Badarayani disse: tendo adorado o Senhor Janardana e jejuado no dia de Ekadasi, Nanda Maharaja entrou na água do Kalindi no dia de Dwadasi para se banhar. Porque Nanda Maharaja entrou na água na calada da noite, menosprezando que o momento era inauspicioso, um servo demoníaco de Varuna capturou-o e levou-o a seu amo. Ó rei, não vendo Nanda Maharaj, os vaqueiros gritaram em voz alta: ó Krishna, ó Rama! O Senhor Krishna ouviu seus gritos e compreendeu que seu pai fora capturado por Varuna. Por isso, o Senhor Onipotente, que torna destemidos seus devotos, foi à corte de Varuna Deva. Vendo que o Senhor Rishikesha chegara, o semideus Varuna adorou-o com esmeradas oferendas. Absorto em estado de grande júbilo por ver o Senhor, Varuna falou o seguinte: Varuna disse: agora
Meu corpo cumpriu sua função. De fato, agora alcancei a meta da vida, ó Senhor. Aqueles que aceitam vossos pés de lótus, ó personalidade de Deus, podem transcender o caminho da existência material. Minhas reverências a vós, a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a alma suprema, dentro de quem não há vestígio da energia ilusória e que orquestra a criação deste mundo. Ó Krishna, ó vós que vedes tudo, por favor, concedei vossa misericórdia até mesmo a mim. Ó Govinda, sois muito carinhoso com vosso Pai. Por favor, levai-o para casa. Shukadeva Goswami disse: satisfeito dessa maneira pelo Senhor Varuna, Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Senhor dos Senhores, regressou com seu pai à casa, onde seus parentes ficaram radiantes em vê-los. Nanda Maharaja ficara assombrado de ver pela primeira vez a grande opulência de Varuna, o regente do planeta oceânico, e também de ver como Varuna e seus servos ofereceram tão humilde respeito a Krishna. Nanda descreveu tudo isso a seus companheiros vaqueiros. Ao ouvirem sobre os passatempos de Krishna com Varuna, os vaqueiros consideraram que Krishna devia ser o Senhor Supremo, e suas mentes, ó Rei, encheram-se de avidez. Eles pensaram: será que o Senhor Supremo nos concederá sua morada transcendental? Porque é capaz de ver tudo, o Senhor Krishna, Deus, automaticamente compreendeu o que os vaqueiros estavam a considerar. Querendo mostrar-lhes sua compaixão mediante a concretização dos desejos deles, o Senhor pensou o seguinte: com certeza, todos neste mundo estão vagando entre destinos superiores e inferiores, os quais alcançam mediante atividades executadas segundo seus desejos e sem seu pleno conhecimento. Desse modo, ninguém conhece seu verdadeiro destino. Analisando, assim, profundamente a situação, Hari, a todo misericordiosa suprema personalidade de Deus, revelou aos vaqueiros sua morada, que se encontra além das trevas materiais. O Senhor Krishna revelou a indestrutível refulgência espiritual, que é ilimitada, consciente e eterna. Os sábios veem em transe essa existência espiritual, quando a consciência deles se livra dos modos da natureza material. Os vaqueiros foram levados pelo Senhor Krishna ao Brahmabradra, submersos na água e depois retirados. Da mesma posição estratégica donde a Krura viu o mundo espiritual, os vaqueiros viram o planeta da verdade absoluta. Nanda Maharaja e os outros vaqueiros sentiram a mais intensa felicidade ao verem aquela morada transcendental. Surpreenderam-se, sobretudo, de ver lá o próprio Krishna, rodeado dos Vedas personificados que lhe ofereciam orações. Assim terminamos, esse capítulo 28, onde Krishna liberta Nanda Maharaja do senhor Varuna, onde ele foi levado por um servo que estava simplesmente achando que estava fazendo um serviço, de acordo com as escrituras, onde Nanda Maharaja estava tomando banho num horário inapropriado. Mas quando Krishna soube disso e foi lá buscar o seu pai, Varuna, o senhor dos oceanos, quem rege o oceano, imediatamente prestou reverências a Krishna, assim, muito carinhosamente,
desculpou-se pela atitude, né, indevida do seu servo e devolveu-lhe o seu pai novamente. Então Krishna ficou assim, muito satisfeito. E Nanda Maharaj viu, né, como esse semideus estava adorando Krishna e ficou surpreso, né? Como assim? Não, esse aí deve ser Deus. Todos os habitantes falaram. Então essa é a história, né? E assim, nessa condição de terem sentido essa potência de Krishna como Deus, eles pediram se ele poderia revelar a sua morada. Isso de fato aconteceu. Então, nessa história aqui podemos ver que se você está realmente associado com Krishna em seu coração e de fato já está tão absorto nos passatempos de Vrindavana, assim, que Krishna ele revela para a alma, né? Ele dá um insight, assim, ele mostra como que é a morada dele para provar para você que existe, né? Mas para Krishna te provar alguma coisa, você tem que estar totalmente absorto no amor dele, porque você não pode obrigar Deus a revelar nada para você. Mas em amor, né, com esse pedido carinhoso, na verificação de que realmente ele é Deus e que você está rendido a ele, Krishna vai revelar para você não só a presença dele, como a sua situação espiritual como parte dele e também, né, do amor e dessa realidade da sua morada. Tudo isso é revelado ao devoto puro, né? O devoto que purificou completamente a sua mente e já está completamente desapegado desse mundo material. Porque Krishna, ele sempre satisfaz os seus devotos. E aqui nesse capítulo aqui, Krishna mostrou a sua morada, né? E aí as pessoas ficaram mais ainda assim satisfeitas por ver, né, esse local que se encontra além dessas trevas materiais. Quando Krishna revelou, né, essa indestrutível refulgência espiritual, que é ilimitada, consciente e eterna, né? Que muitos sábios também veem essa refulgência divina, né, essa existência espiritual quando a consciência deles está livre da influência dos três modos da natureza material. Porque quando você está situado no espírito, tudo aquilo que é transcendente começa a se manifestar naturalmente para você. Você está em outra plataforma de percepção, né? Não é mais essa percepção mental sutil que está presa, né, projetando um mundo ilusório de acordo com o falso ego, com a sua falsa identificação com esse corpo material. Mas quando você está completamente liberto dos modos da energia material e associado com Krishna em plena devoção, em serviço devocional no seu coração, você começa a acessar a percepção, né, com o corpo espiritual. E aí você vai ver realmente Krishna, o mundo espiritual, vai viver nessa dimensão a qual você já está destinado a voltar após o abandono dessa forma física. Entende? E nos ensinamentos aqui de Krishna é dito que muitos devotos, apesar de estar movimentando o corpo material e a mente, na verdade eles às vezes nem têm consciência disso, porque já estão num grau superior de percepção, mas conseguem, né, manipular esses instrumentos de forma adequada para manter esse serviço devocional nesse planeta, levando as pessoas à consciência espiritual. Por isso se diz que quando você vê um devoto puro de Krishna, o corpo material dele não é mais material. É um corpo espiritual, totalmente transformado pela consciência desse devoto ao estar acessando, né, continuamente os pés de lótus de Krishna em amor puro, prema. Assim que temos que considerar, né, esses associados de Krishna que vivem simplesmente para pregar a sua mensagem e viver na energia pura de Deus. E quando
Krishna revelou, né, a morada espiritual, os vaqueiros, né, que queriam ver essa morada se admiraram de ver que o reino de Deus tinha exatamente a mesma atmosfera espiritual que a própria Vrindavana terrestre, né? E que assim como o Senhor Krishna estava presente em pessoa, em sua Vrindavana, em sua visão singular, ele estava presente como o Senhor do mundo espiritual, mostrando que onde estiver o Senhor Krishna está Vrindavana, e aí é tudo a mesma coisa, isso é absoluto, né? Se você faz da sua casa, né, um templo para adorar a Deus, a sua casa se torna Vrindavana. É dito que nesse mundo material, né, o templo onde se adora a deidade de Krishna é uma embaixada do mundo espiritual, representa diretamente, né, Krishna Loka. Por isso que quando a gente entra no templo, estamos entrando numa atmosfera totalmente transcendental. Podemos não entender no começo isso, porém, à medida que purificamos a nossa existência, entramos, né, em Vrindavana ou em qualquer lugar sagrado, né, onde está se adorando o Senhor Krishna, e imediatamente vamos perceber que essa atmosfera não é mais como as trevas materiais. Tanto que o espírito ele se sente muito bem em lugares onde se está glorificando as atividades de Krishna e cantando o seu santo nome, onde há uma associação, né, cooperativa de pessoas que estão se ajudando para avançar espiritualmente. Essa é a ideia do que deveríamos fazer nesse planeta, né, Terra, né? Tornar o planeta Terra uma Vrindavana, onde todo mundo adorando Krishna, tudo aconteceria perfeitamente com os semideuses, dando as bênçãos, trazendo todos os recursos materiais necessários para sobrevivermos, mantendo assim a natureza na boa disponibilidade, né, em beleza, em tudo mais, para que vivamos a vida de opulência divina, de beleza divina. Mas infelizmente todo mundo, né, esqueceu Krishna, esqueceu Deus, todo mundo está vivendo no falso ego, todo mundo arrogante, querendo poder, riquezas, luxúria, e aí o mundo se torna caótico, se torna feio, né? Kali Yuga tem essa característica de tornar tudo escuro, trevoso. Então não estranhemos essas pessoas que estão aí se dizendo, né, senhores do mundo. É normal em Kali Yuga isso. Mas Krishna diz, mas se você estiver meditando em mim, independentemente de toda a situação de Kali Yuga, você vai estar vivendo em Vrindavana. Seu corpo vai se tornar um lugar sagrado quando você fizer dele e da sua mente, né, um templo de Deus. Adore Deus agora mesmo no seu coração, cante o santo nome, se desapegue, não se envolva com essas energias materiais negativas e você vai viver num estado sublime de existência dentro da escuridão. Você vai ser uma luz. E aqui em Kali Yuga nos é dado esse processo mais fácil, apesar de ser o lugar mais tenebroso, de pessoas mais desqualificadas espiritualmente, ao mesmo tempo Krishna, né, como ele nunca nos desampara, veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deixou esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, que é ele mesmo presente na forma de som, e que se ao cantarmos com devoção, com entendimento, vamos purificar completamente a nossa mente, despertar o nosso amor por ele e nos libertar dessa atmosfera pesada da energia material. Assim, os devotos de Krishna não estão vivendo mais no mundo material, eles estão vivendo em Vrindavana, né? Em Vaikuntha Loka. Dessa forma que temos que ir. Então, por que não, né? Por que não sair dessa caverna escura e ir para o sol radiante que representa Krishna e viver em paz e completamente seguro, né, na sua vida, porque Krishna está nos conduzindo amavelmente de volta para ele nessa forma humana.
que pode ser a última encarnação, né? Não voltar mais para esse mundo aqui com um novo tipo de personagem, de ego e viver essa vida completamente sem sentido. Então é isso. Krishna, né, libertou Nanda Maharaj, foi percebido dele essa posição divina e ele, para mostrar, né, que ele era Deus, ele executou esse passatempo de mostrar Vrindavana. Onde tiver Krishna, há essa, né, e a pessoa devotada a Krishna, há essa possibilidade de você ver o reino de Deus. Por isso é dito, né, vá para o reino de Deus no seu coração. Então Krishna está ali, ele está ali, né? Entre no seu coração, realize Deus com essa boa vontade, com essa devoção, viva em serviço devocional nesse mundo, e aí você vai estar vivendo na sua Vrindavana interna. E de vez em quando Krishna pode te dar uns flashes de como é a realidade de Vrindavana, como ele fez nesse passatempo, e você vai se acostumando, né, a esse humor, né, transcendental de Vrindavana, onde lá tudo é amor, está todo mundo vivendo em amor por Deus e Krishna é o centro maravilhoso da existência. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai. Todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna. Todas as glórias são a Srila Prabhupada. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.